Olá! Hoje estamos novamente no programa Asaprev em Foco. Como sempre, temos uma convidada bastante especial que vai nos contar sobre a caminhada, a trajetória dela, que é muito linda. Olá, dona Selma, como vai? Tudo bem? Boa tarde para vocês e boa tarde para quem também nos assiste. Isso, eu sempre digo, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Sinto todos muito bem. Seu Hildo, tudo bem, seu Hildo? Suzete, não poderia ser melhor. Tá ótimo. Isso é bom, né? Não poderia ser melhor, né? É. Então, a senhora Selma Rutzen, né? Sim. Dona Selma, eu sei que a senhora é uma pessoa aposentada e trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, Sim. certo? Muitos há 27 anos. 27? Isto. E durante esse tempo também eu já busquei a formação na área da comunicação, qual seja escritor, escrever alguma coisa, traduzir. Isso, eu sempre gostei dessa área da literatura. Então eu busquei uma formação nessa área também, para quando me aposentasse da atividade profissional, a qual exerci durante 27 anos, eu prosseguisse nisso. Foi planejado, mas muita sorte também eu tive nessa trajetória. Pessoas com as quais eu me encontrei e que buscaram o meu trabalho, e eu ofereci o máximo de mim e sempre me aperfeiçoando, e uma trajetória, uma atividade que me dá muita satisfação. Você trabalhou sempre em Blumenau? Não, eu trabalhei pelo, digamos assim, pelo estado todo, no Oeste, que eu sou do Oeste também. Ah, a senhora é do Oeste? Eu sou do Oeste, nós moramos aqui há 32 anos, né? Então, nossas filhas cresceram aqui, se tornaram adultas aqui, eu me aposentei aqui, eu fiz faculdade aqui, e assim foi a trajetória até chegar nesse ramo de escrever, de estudar literatura, mas sobretudo de traduzir. Puxa, trajetória, hein? Nossa, Nossa. não é assim a vontade dela, né? Ela estudou, se formou, trabalhou, se aposentou, e até assim quero dizer, sabe, dona Selma, que a senhora, quem entrou em contato com a senhora foi o diretor da Asaprev, o Fischer, né? O seu Romeu Fischer. E aí ele conversou comigo e disse, olha, eu tenho uma grande amiga que trabalhamos juntos e tal, no Banco do Brasil, né? Sim. E eu disse, nossa, maravilha! Ela deve ter uma trajetória belíssima, quanta coisa bonita para contar. Então, dona Selma, assim, ó, como escritora, eu penso, assim, que a senhora nasceu para isso, né? Eu gosto muito de escrever e de ler também, porque toda pessoa que escreve tem que gostar de ler também. Eu leio muito, eu leio de tudo que me cai na mão, desde pequena. Eu fui alfabetizada em alemão, porque na nossa casa não havia nada em português, tudo era em alemão. Que seja alemão, vamos aprender alemão. Então eu comecei a ser alfabetizada em casa com o alemão. Eu era filha única até então, e quando eu comecei a ir para a aula, já lia e escrevia alemão. E dali para frente, então, a trajetória profissional adquiriu outros caminhos, mas eu nunca desgrudei dessa parte de gostar de ler e de escrever. Quando eu fazia o antigo ginásio, hoje seria até a 8ª série, então adorava escrever redações. Nós tínhamos um professor de português que exigia muito de nós, graças a Deus. O saudoso professor Romiro Uzzi, lá no distante oeste. E ele insistia muito na leitura e na escrita. Mal sabia ele que ele estava só estimulando mais ainda a mim, né? Uma vez aqui em Blumenau, fui fazer faculdade de letras, e ali então eu tive essa oportunidade de me projetar como para escrever alguma coisa. Ou seja, eu transformei obras
escritores profissionais não gostam desse termo, transformar obras, por exemplo, clássicos, transformá-los para serem mais fácil de ler, digamos assim. Eles não gostam disso. Mas a tradução alemão-português, isso é uma coisa que nunca desgrudou de mim. Então, ali eu fiz muitos trabalhos de literatura infantil, por encomenda para editoras, que vinham em alemão, aí, vamos transformar isso aqui em português, para o nosso mercado. E lá ia eu, né? Junto com o ilustrador, junto com a tradução que eu fazia, o texto que eu adaptava para o nosso consumidor brasileiro, e foi indo. Sempre aperfeiçoando, estudando, e como eu já falei antes, precisa gostar de ler e escrever. Uma coisa só a gente não faz com perfeição. E nesses caminhos, nessas andanças, também me encontrei com obras grandiosas. Por exemplo, o resumo das cartas de Fritz Miller e dos textos e escritos dele, há muita coisa no nosso arquivo histórico aqui em Blumenau, porque aqui viveu Fritz Miller, ele pesquisou, ele estudou, ele viveu aqui. A vida dele foi aqui. No entanto, estava tudo em alemão no arquivo histórico. Ou seja, o cientista que hoje procurasse alguma coisa sempre se deparava com aquilo em alemão. Havia já alguma coisa em inglês, mas aí também não se tornava tão acessível. E então eu fui procurada para traduzir isso para o português. E posso confessar que foi uma coisa grandiosa. Eu trabalhei 3 anos nesse projeto de traduzir tudo o que tem no arquivo histórico, das obras, dos textos de Fritz Miller. Pelo mundo, existem muito mais textos e cartas, textos científicos, artigos. Mas o que havia aqui em Blumenau, então, eu aceitei essa tarefa de traduzir isso para o português. Isso hoje em dia existe online. É uma leitura praticamente para quem é da área, né? Quem é cientista, quem procura esse tipo de informação que havia na época. Me deu muito prazer e muito trabalho também. Durante 3 anos eu trabalhei arduamente e eu devo dizer que foi uma satisfação muito grande. Feito isso, ainda na trajetória da tradução, surgiram outros desafios. Uma biografia de uma família. Então, lá fui procurada. Ô, Thelma, você sabe fazer isso? Vamos fazer em conjunto, vamos fazer a biografia dessa família. E o título dela, Tudo Começa com uma Semente. Isso foi uma obra que lindo! Tudo começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. Legado de Alfred Otto Rudolf. Rudolf, isso é uma família de Olha Timbó. que capa bonita, Suzana. Linda! E Bonita, né? eu fui procurada por eles. A obra já estava em andamento, então eu prossegui com ela. Então não é só minha, não. Aqui tem mais mãos que trabalharam juntos. E entre terminar isso aqui, muitas traduções de todos os tipos, para o arquivo histórico, principalmente. Até para a justiça eu traduzi anos atrás mais. Hoje não mais, porque isso não faz a minha especialidade. Mas, sobretudo, artigos e textos de antigamente, que hoje o arquivo histórico precisa, a Fundação Cultural, ela gosta de transmitir para o blumenauense ou para quem quer ou gosta de ler. Nesse aspecto, então,
entrei numa afinidade, num alinhamento com o arquivo histórico, na pessoa da professora Sueli Petri, e nós trabalhamos muitas vezes juntas. Eu como voluntária e ela se valendo desse trabalho, fazendo com que chegasse ao blumenauense ou a quem gosta de ler isso. Legal. Certamente tem que gostar muito disso, como tudo que a gente faz na vida, né? Tudo que nós fazemos com vontade, com amor, com carinho, acaba exatamente certo. Então o tempo é menos importante, você pesquisa, você lê outros textos, procura textos de 200 anos atrás, de 150 anos atrás, né? Muitas dessas coisas ainda estão vivas na minha cabeça, como eu aprendi da minha oma. Ela me transmitiu. Que lindo, né? Olha só. Ela me transmitiu tudo que ela aprendeu pelo mundo. Ela ia falando, e eu armazenando hábitos, modo de vida, como imigrantes que eles foram, as dificuldades que passaram. Não aqui no litoral, onde tudo era fácil, mas lá no distante oeste. E ali eu aprendi a valorizar os dois idiomas. Se você sabe mais que o idioma e consegue transmitir isso para terceiros, você é duas pessoas também, né? E dali, então, o meu prazer de fazer isso. Fantástico. Olha só o que a senhora Selma está nos relatando, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa. A gente já volta em seguida. Nos aguarde.